Pronto, vamos para nossa aulinha de hoje. Qualquer coisa, só falar, tá bom? Então, vamos começar aqui novamente, só dar uma recapitulada na geometria, na polaridade das moléculas, tá? Então, falando em... Meu Deus! Gente, o que aconteceu? Ah, pronto. Falando em geometria molecular, certo? A gente tem aqui... Deixa eu pegar uma canetinha. Oh, meu Deus. Não quer passar. Pode ser assim. Bom, a gente falou na aula passada, mas só recapitulando que temos moléculas polares e apolares. Eu falei que moléculas polares, elas representam, a gente pode representar, não literalmente, tá, gente? Entendam isso, não literalmente. Ah, então molécula polar tem carga, não é isso. Mas a gente, para ficar mais fácil de entender, a gente pode falar que polares é presença de carga positiva ou negativa, tá? E apolares é ausência de carga, então não tem nenhuma carga, tá bom? Então, a gente sabe aqui que as ligações iônicas, elas vão ser sempre polares. Ah, professora, por quê? Porque as ligações iônicas, elas não são aquelas que a gente doa um elétron e elas sempre possuem carga. Por mais que, por exemplo, aqui, ó, no NaCl aqui, ó, que a gente fez, Na mais Cl menos dá Na mais Cl menos, aqui a gente pode não colocar as cargas. Mas a gente sabe que para essa junção acontecer, a gente teve que fazer uma distribuição de cargas. Porque, por exemplo, se fosse magnésio, olhem aqui no cantinho, 2 mais, certo? Com Cl menos, a gente tem uma diferença aqui de carga, certo? Aí, lembra daquela aula que eu falei que a gente precisa fazer uma cruz aqui, ó? E aí, no fim, a molécula vai ficar MgCl2, por conta que a carga de cima vem para baixo e a de cima vem para baixo, certo? Então, a gente sabe que independente se a gente tem 1, a gente tem 2, a gente tem 2 e 3, 1 e 3, a gente tem um balanceamento de cargas nas ligações iônicas. Por isso que todas as ligações iônicas, elas são polares, ok? Aí, a gente entra nas ligações covalentes, que as ligações covalentes, elas precisam ser analisadas. Então, elas não são sempre polares ou sempre apolares. Aí depende da diferença, principalmente da eletronegatividade, tá? E aqui também da deformação da molécula. Aí a gente consegue observar. Então, a gente entrou aqui para explicar que as moléculas diatômicas sem diferença de eletronegatividade. O que é uma molécula diatômica? São moléculas que possuem só 2 átomos. E por que é essa diferença, essa diferença de eletronegatividade? No caso aqui é sem a diferença. É quando os átomos são idênticos. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui embaixo, HH, ClCl, e outros exemplos, que agora me fugiu aqui da cabeça. Deixa eu pegar aqui na tabela periódica, que aí eu vou lembrar. Então, eu posso ter HH, posso ter ClCl, posso ter carbono que liga no carbono, posso ter nitrogênio que liga no nitrogênio, tá? Posso ter oxigênio que se liga no oxigênio, ok? Então, todas as moléculas diatômicas que são idênticas, então que elas têm o mesmo átomo, os mesmos átomos na ligação, elas vão ser sempre apolares. Por quê? Porque, como é o mesmo átomo, a gente tem o mesmo balanceamento de carga, certo? Olhem aqui nessa nuvenzinha do hidrogênio, na nuvem roxa. Tá vendo que aqui dentro ela tem um negocinho, um branco, e aqui fora ela tem um negocinho roxo mais escuro?
Então, assim, a gente percebe que aqui a gente tem um balanceamento de carga, porque representando a eletronegatividade. Por quê? Porque se a gente tivesse uma diferença de eletronegatividade, a nuvem, vou fazer o exemplo com o hidrogênio, tá? Mas é só um exemplo, porque o hidrogênio, ele é apolar, então ele é igual. Mas vamos supor que o hidrogênio fosse polar. Aí ele ia ter uma nuvem de elétrons assim, ó. Tá vendo? Aqui ia ser bem grandão e aqui ia ser bem pequenininho. Ou ao contrário, ia ser assim e assim, certo? Aqui uma molécula de hidrogênio, por exemplo, e aqui uma outra, certo? Só que isso só acontece com átomos diferentes por conta da diferença da eletronegatividade. Então, repetindo, quando a gente tem ligações diatômicas, que são dois átomos sem diferença de eletronegatividade, ou seja, átomos iguais, então C com C, N com N, O com O, Cl, Cl, H, H, eu tenho moléculas apolares, tá bom? Tudo bem até aí? Certo? Daí a gente vem pra... Então, a gente sabe até agora que as ligações iônicas são polares e as diatômicas sem diferença de eletronegatividade são apolares. Beleza, porque elas possuem um balanceamento de cargas, ok? Agora a gente entra nas ligações diatômicas, que também são dois átomos com diferença de eletronegatividade. Então, agora os átomos vão ser diferentes, tá? Então, vamos entender. Lembra essa decorebinha aqui que eu passei para vocês? Acho que foi na aula de tabela periódica que eu passei isso para vocês. Fon, cloro, Brisk, pH, que é essa aqui é a linha da eletronegatividade. Então, aqui a gente tem deste lado o mais forte, então aqui no caso o flúor, ele é o mais eletronegativo. E eu tenho aqui o mais fraco, o hidrogênio, ele é o menos eletronegativo, certo? Então, a gente consegue entender que quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade, ou seja, quando eu tenho mais eletronegativo ligado com menos eletronegativo, eu não vou ter um balanceamento de cargas. Então, eu vou ter uma massa maior, uma nuvem maior do lado do átomo que é mais eletronegativo. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho aqui o HCl, certo? O H, eu tenho aqui nessa fila, ele é o último, então ele é nada eletronegativo, certo? E eu tenho o Cl aqui, vamos procurar. Ele tá aqui, ó, o Cl. Ele já tá bem próximo do mais forte, certo? Então, entre os dois átomos, entre o Cl e entre o H, quem é o mais forte? O Cl, certo? Então, na hora que eu faço a ligação aqui, ó, H e Cl, eu tenho aqui vários elétrons e aqui eu tenho só dois pares, só um par ligando, que são dois elétrons que se ligam. Mas por conta da eletronegatividade, o Cl, ele puxa, tá vendo aqui, ó, a nuvem? Ele puxa sempre pro lado dele. Tá vendo essa carguinha negativa aqui, essa positiva? Essa carguinha negativa aqui, ela representa que ele é mais eletronegativo, tá? Do que o hidrogênio. E o que é eletronegativo? É o que tem tendência de puxar elétrons para você, certo? Lembra, eu expliquei isso numa aula passada também, que a eletronegatividade representa os átomos que têm mais chances de puxar elétron para você. Eu vou explicar novamente. O hidrogênio, por exemplo, como ele tem um átomo só, um elétron só na camada de valência, para ele se estabilizar, ele quer doar esse elétron dele para alguém. O Cl não, o Cl ele tem 7, entendeu? Então, para ele se estabilizar, ele só precisa de 1. Então, ele é mais eletronegativo porque ele tem mais chances de puxar um elétron para ele, tá? Então, quando eu tenho essa diferença de eletronegatividade, um mais eletronegativo com um menos, eu tenho moléculas polares. Por quê? Porque eu também vou ter essa diferença de carga. Então, quando eu tenho uma molécula diatômica com átomos idênticos, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio, eu tenho um balanceamento das cargas, certo? E aí, quando eu tenho moléculas
com diferença de eletronegatividades, eu tenho uma massa maior aqui de elétrons, ó, do lado do mais eletronegativo, tá? Que no caso aqui é o Cl. A gente tem outros exemplos também. Tudo bem até aí? Foi até aí que eu fui na aula passada. Aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre, tá? Bom, em moléculas maiores, a gente determina a polaridade através dos vetores do momento dipolar. O que é isso? É tudo relacionado à eletronegatividade. Então, aqui, ó, a regra para analisar e decidir a polaridade é escala de eletronegatividade. Sempre prestem atenção nisso, do menor para o maior. Então, a gente pode levar em consideração aquela cloro, Brisk, pH, tá? Daqui pra cá, certo? E a gente tem que levar em consideração também a geometria da molécula. Então, vamos prestar atenção aqui nessa tabelinha. Eu tenho lá um H2, que a gente sabe que é o hidrogênio. Aí, eu coloco aqui a geometria molecular. Então, eu vou lá, eu desenho tudo certinho, certo? Então, aí, eu descobri que a minha geometria molecular ficou HH, certo? Daí, eu tenho, que eu já entendi que o meu HH, ele é uma molécula diatômica igual, então eu já sei que ele não vai ter diferença de carga, ele vai ter uma carga assim balanceada. Então, eu já sei que ele vai ser apolar, certo? Daí, eu venho aqui, ó, no HF, que é o gás fluorídrico. E agora? A gente também sabe que isso aqui é uma molécula diatômica, certo? Só que a gente tem o H aqui e o flúor de um lado. Aí a gente desenha lá e pensa no nosso cloro Brisk pH, a gente analisa qual é mais eletronegativo. Então, a gente vem aqui embaixo, nesse desenho horroroso que eu fiz aqui dessas letras, e eu entendo que aqui eu tenho menos, né, eletronegativo e aqui eu tenho mais eletronegativo, certo? Então, a gente vai procurar o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele é o último aqui. E o flúor, ele é o... Gente, peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Alô? Oi? Bom dia. Gente, me perdoem, voltei. Estão me vendo, né? Voltei. Bom, vamos continuar, desculpem, tá? Vamos continuar. Tô aqui, vou observar lá. Então, a gente tava falando do HF, certo? Então, eu venho aqui e observo o H, que ele é menos eletronegativo, tá aqui no último. E o flúor, que ele é muito eletronegativo, porque ele tá aqui no primeiro. Então, eu já vou entender que a minha nuvem de elétrons vai ficar assim, ó, bem grandão aqui. E aqui bem pequenininho, certo? Então, eu já vou saber que ele é polar, porque tem uma diferença aí das cargas, certo? Então, beleza. Professora, tá. Moléculas diatômicas. Então, vamos entender agora moléculas que têm mais de 2 átomos, né? Que também aí fica muito fácil. Vamos olhar aqui para o CO2. O CO2, eu tenho um carbono ligado aqui no meio, certo? E aí, eu já entendo aqui, ó,
eu olho o carbono e eu tenho que entender tudo que é ligado a ele. Então, se eu tenho átomos iguais ligados no carbono central, automaticamente eu vou ter uma molécula apolar, tá? Porque aí vocês levem em consideração, entre aspas, a mesma teoria das moléculas diatômicas, porque no átomo central eu tenho dois átomos iguais ligados a ele, então eu vou ter uma diferença, tá vendo as setinhas aqui, ó? Eu vou ter uma diferença igualzinha de eletronegatividade, porque os átomos são iguais, por isso eu tenho uma molécula apolar. Aí eu venho aqui no HCN. Eu sei que eu tenho um átomo central aqui, gente. Eu não vou analisar o meu átomo central, ok? Eu vou analisar sempre o que está ligado a ele. Então, o átomo central vocês podem esquecer. Se for C, se for H, se for J, K, L, entendeu? Independente. Eu vou analisar sempre o que está ligado ao átomo central, tá? Então, eu venho aqui e analiso desse lado, ó, o hidrogênio, certo? Eu venho aqui na minha fila e eu vejo que o hidrogênio ele é o último da eletronegatividade, então ele é bem fraquinho. Eu venho aqui no nitrogênio, procuro ele aqui, tchuc, 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 achei, ó, ele tá aqui, ele é bem forte, certo? Então, eu já sei, ó, que eu vou ter uma nuvem assim, ó, bem grandona. Tá vendo a setinha aqui do lado? Ó, o H vai puxar pra cá e o N pra cá por conta da eletronegatividade do N. Então, também tendo essa diferença, eu sei que ele vai ser polar, ok? Então, tudo bem. Então, entenderam? Sim? Não? Talvez? Sim, sim. Belezura, então. Então, vamos pro próximo. Eu não vou falar todos os exemplos, tá, gente? Porque senão eu vou gastar muito tempo aqui nos exemplos. Mas se já deu pra vocês entenderem, então tá ótimo. Tá? Bora, então, pro próximo slide. Tudo bem? Então, falaram que sim. Então, vamos lá na polaridade e na solubilidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Regras básicas da polaridade e solubilidade. Todo mundo acho que já ouviu falar nisso, né? Nessa frase aqui, nessa primeira frase, ó. Que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu colocar uma molécula polar dentro de um becker, certo? Eu ponho uma molécula polar e uma polar aqui, elas vão se dissolver. Se eu tenho dentro de um outro becker apolar com apolar, elas também vão se dissolver, porque semelhante dissolve semelhante, ok? Então, se eu tenho lá um soluto polar, ele vai dissolver bem, igual eu acabei de falar, uma outra substância polar, certo? Se eu tenho um soluto apolar, ele vai dissolver bem uma outra substância apolar também, tá? Então, decorem isso. Semelhante dissolve semelhante, ok? Observação. Quando a substância é polar e a outra é apolar, então, quando eu tenho dentro de um becker uma substância apolar e uma substância polar, ela não tem tendência a solubilizar, ou seja, ela não vai se misturar, ok? Porque o que é solubilização? É a mistura das soluções, tá? Vamos ver aqui no exemplo, então. Eu tenho um benzeno, que é aquela moléculazinha assim, não sei se vocês já viram ela, sabe? Assim, ó, tchuc, aquela moléculazinha assim, ó. E o iodo. Esse é o benzeno, tá? E o iodo. A gente sabe que, na diquinha aqui, ó, que o benzeno é apolar. Por que o benzeno é apolar? Vou explicar. Esse desenho, ele é representado assim, ó. C, tchuc, tchuc, C, tchuc, C, tchuc, tchuc, C, tanana, tanana. Esse desenho é a mesma coisa que esse aqui de baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? 6 carbonos, um ligado ao outro. Ah, mas como eu vou saber se ele é apolar? Porque eu não tenho molécula central.
Você vai saber que ele é apolar porque ele tem apenas carbonos ligados entre si. Então, ele tem os mesmos átomos ligados entre eles. Por isso, a molécula do benzeno é apolar, ok? Então, eu sei que o benzeno é apolar, aí eu penso aqui que o iodo a gente também entende que ele é apolar. Por que a gente entende? Porque aqui no desenho tá tudo misturado, certo? Então, se meu benzeno é apolar e ele tá aqui dentro, o meu iodo que tá solubilizado nele, ele também vai ser apolar. Aí aqui o desenho mostra que a apolar dissolve apolar, certo? Eu tenho a minha água, que a gente sabe que a H2O, ela é polar. A gente sabe que a água... Ah, eu não expliquei a água, gente. Agora que eu... Olha só, hein? Vou explicar agora. Dá um adendo aqui. A gente sabe que a molécula do H2O, olhem aqui no desenho aqui embaixo. Ela é assim, ó. Tchuk, certo? E tchuk. Beleza, professora, mas então por que a água é polar se ela só tem um átomo central ligado aqui, que é esse, e dois hidrogênios que são dois átomos iguais ligados à molécula, não devia ser apolar? Então, só que a água ela é uma exceção. Por exemplo, a gente tem que naquela fila de FON, cloro, bris, pH, a gente tem que o oxigênio ele é bem eletronegativo, certo? E a gente sabe que o hidrogênio, ele é pouco eletronegativo. Então, a gente tem porque o hidrogênio, ele tá lá no fim, e o oxigênio, ele é o segundo da fila, porque é o flúor e o oxigênio. Então, a gente sabe que ele é muito eletronegativo, certo? A gente sabe aqui, ó, que ele quer muito, muito, muito elétron. E aí, a minha setinha do hidrogênio vai puxar para ele, e a minha setinha do outro hidrogênio também vai puxar para ele. Só que o meu oxigênio, como ele é bem eletronegativo, a minha setinha ela vai ser ao contrário, tá? Porque ele é muito eletronegativo e os dois hidrogênios são bem fracos. E aí eu tenho uma setinha, vamos colocar aqui do lado, uma setinha para lá, outra para lá e uma para cá, a gente não consegue cancelar. Certo? Ó, se a gente cancelar essa com essa, a gente ainda sobra essa. Então, eu sei que a minha molécula, ela não vai ter um balanceamento de cargas, ela vai estar sempre ali com um déficit, entendeu? Por isso, a minha molécula da água, ela é polar, tá? Eu esqueci de falar lá em cima da água, que era o mais importante, né? Que a água a gente usa pra tudo nessa vida, tipo, em todos os exercícios de química, é a água que a gente usa, né? A maioria. E aí eu não falei da água, mas tudo bem, entenderam agora? Por isso que a água é polar. Então não se esqueçam, levem sempre em consideração a água polar, tá? Decorem isso que vai ser o mais fácil, mas decorem entendendo o motivo dela ser polar, tá bom? Que é o motivo aqui dessa molécula, tá bom? Então aqui a gente sabe que a água é polar, certo? Nesse desenho aqui, voltando agora aqui pro desenho, a gente sabe que a água é polar. E a gente tem o iodo sólido, que a gente falou que o iodo aqui, ele é apolar. Tá vendo que ele tá aqui embaixo, ó? Então, a gente não vai conseguir dissolver o iodo, porque semelhante dissolve semelhante. Só que aqui eu tenho polar e apolar, que são diferentes. Então, eu não vou conseguir dissolver, ok? Aí, eu venho aqui no próximo desenho, eu tenho a água, que eu descobri agora que ela é polar. E eu tenho o benzeno, que a gente sabe aqui, ó, que ele vai ser apolar. Então, eu também vou ter benzeno apolar, água polar, diferentes, então eles não vão se dissolver. Por isso, aqui o branquinho e azul. Água e benzeno mais iodo. A água é o quê? Polar. O benzeno é o quê? Apolar. E o iodo é o quê? Apolar. Então, aqui eu tenho benzeno que se mistura com iodo, que é esse roxinho aqui. Os dois são apolares, certo? Mas eu tenho a polaridade aqui da água. Então, eu não vou ter uma mistura entre esses três, só vou ter uma mistura entre benzeno e iodo. Tudo bem? Entenderam? Entenderam a relação da água com a polaridade? Sim? Não? Sim? Tá. Ótimo, sim. Tudo certo. Tá bom. Então, vamos falar agora de interações moleculares, tá?
Então, bora. Já falaram que entenderam sobre a polaridade, sobre a solubilidade, sobre a polaridade da água, que eu quase esqueci de explicar, mas lembrem sempre que ela é apolar, pelo motivo aqui que eu expliquei da moléculazinha aqui do lado, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as interações moleculares. Vixe Maria. O que é uma interação molecular? É o que mantém as moléculas unidas, simples assim. Então, elas têm forças, certo? Então, para manter as moléculas unidas, então eu quero ligar lá. Eu quero ligar moléculas X, vai, qualquer molécula. Então, eu preciso de uma força bem forte, ou uma força não tão forte, para conseguir que elas fiquem ligadas entre si. Então, aí eu tenho 3 tipos de interações moleculares. Eu tenho dipolo-dipolo, eu tenho ponte de hidrogênio e eu tenho dipolo induzido, que a gente vai explicar uma por uma agora, tá bom? Mas vamos entender primeiro esse desenho? Olha aqui. Aqui é uma molécula, tá? E aqui é outra molécula. Esquece esses 3 aqui. Vamos pensar, deixa eu dividir aqui, ó. Vamos pensar só nesse primeiro desenho aqui. Então, eu tenho 2 moléculas, uma e outra. Eu tenho uma molécula aqui, X, tá? E eu tenho uma molécula Y. Tá vendo que aqui ela é desenhada na nuvem, ó, uma nuvem gordinha aqui mais para baixo, certo? E a outra aqui também é uma nuvem gordinha aqui mais para baixo. Como que eu vou descobrir que nuvem é gordinha e que nuvem que não é? Pela diferença de eletronegatividade, pela análise da polaridade, pela análise da geometria molecular. Então, gente, percebe uma coisa aqui bem importante. Tudo, não existe um estudo que ele é específico sozinho. Como a gente está avançando na matéria, a gente precisa sim lembrar as matérias lá de trás. Tudo bem que agora está bem fresco na memória, que eu acabei de explicar, mas assim, não adianta a gente chegar e estudar interações moleculares sem eu dar para vocês tabela periódica, porque como vocês vão descobrir a diferença de eletronegatividade sem saber sobre a tabela, como vocês vão saber polaridade sem saber sobre, entendeu? Então, assim, o estudo da química, inclusive de outras matérias, eu acredito que seja assim também. Acredito não, é assim, né? A gente precisa ter um estudo, assim, contínuo. Então, não adianta a gente pegar uma matéria, se eu chegasse aqui e desse, sei lá, já começasse com vocês dando gases ideais para vocês não vão entender nada, porque lá a gente vai ter essa matéria de gases ideais, mas se eu não der tudo isso que eu tô dando agora, vocês não vão entender absolutamente nada, tá? Então, reparem que a gente precisa ligar um conteúdo com o outro, tá? Então, eu vou descobrir aqui que eu tenho X, nananana, pela polaridade, pela eletronegatividade, pela geometria molecular, enfim. E aí, pra fazer essa ligação, tá vendo que uma bundinha aqui encosta na outra? Tá vendo? Essa ligação aqui que é o momento, né, da interação intermolecular, que vai ser dipolo-dipolo, ponte de hidrogênio ou dipolo induzido, tá bom? Que é o que a gente vai entender agora. Então, vamos começar pelo dipolo-dipolo. Professora, o que é isso? Essas forças dipolo-dipolo, elas ocorrem em todas as substâncias polares. Então, pela minha análise lá, que eu vou chegar, eu vou analisar uma molécula e eu vou descobrir que ela é polar. Se eu quiser ligar ela com uma outra molécula polar, então eu preciso ter 2 moléculas polares, tá? Então, aqui, polar com polar, tá? Gente, isso aqui não é mais átomo, tá? A gente tá falando agora de molécula. Não confundam átomo e molécula. Átomo é hidrogênio, oxigênio, flúor, nitrogênio, carbono. Molécula é H2O, N2, CH4, KCl, tá bom? Então, molécula é diferente de átomo, não confundam, tá? Então, agora, nesse momento das interações moleculares, a gente está falando sobre moléculas. Bom, então eu tenho 2 moléculas polares e aí eu vou saber que vai acontecer uma ligação dipolo-dipolo, tá? Então, vamos ler aqui. Essa é a força de atração que ocorre quando uma extremidade negativa atrai a extremidade positiva de uma outra molécula.
Então, é aquela velha história que os opostos se atraem. Então, eu tenho uma molécula polar aqui negativa, ela vai atrair uma outra molécula polar positiva, mas elas têm que ser polares as duas, tá bom? Vamos olhar aqui no desenho. Então, eu tenho uma molécula aqui, qual é essa molécula? H2O. Aqui também vai ser H2O e aqui também é H2O. Então, eu vou ter uma ligação de polo nas moléculas de H2O. Por quê? Se eu quiser ligar, claro, né? Eu quero ligar aqui, por exemplo, no desenho, 3 moléculas de água. Então, eu vou ter essa interação aqui, que elas vão ficar bem juntinhas, elas vão ser interações de polo. Prestem atenção numa coisa também. Interação molecular é diferente de ligação iônica covalente. Por quê? Novamente, ligação iônica, ligação covalente, ligação dativa, elas acontecem entre átomos, hidrogênio, cloro, carbono, flúor. E interações moleculares não é ligação, porque ligação, lá a ligação iônica, a gente tem um contato entre os átomos, a gente tem lá passando um elétron para o outro. Na ligação covalente, a gente representa, como a gente representa uma ligação covalente? Por exemplo, com tracinhos, então é C dupla C, sabe? Então, a gente tem essa representatividade aqui, ó, da ligação. Na interação molecular, a gente não tem uma representação da interação. Então, tem que ficar bem claro isso, porque a gente confunde sim. Até eu já confundi, gente. Eu faço faculdade de química e até eu tô já no último ano e até hoje, às vezes eu me confundo com isso. Então, prestem atenção. Interação, sou chata, né? Fico falando aqui meia hora a mesma coisa, mas é para deixar bem claro na cabeça de vocês. Interação não tem representação, igual, por exemplo, a ligação covalente, a ligação dativa, que a gente põe uma setinha assim, empresta 2 átomos para um outro, empresta 2 elétrons para um outro átomo, tá bom? Então, a interação, ela é uma coisa assim, só pra gente entender como as moléculas se ligam. Se eu tiver lá a água, 3 moléculas de água lá, então eu tenho aqui H2O, olhem aqui no desenho, H2O e H2O, que é esse desenho, olha aqui no desenho do lado esquerdo, que eu tô representando essa figura que eu coloquei aqui no slide. Se eu tenho dentro de um becker, tá? Isso aqui é um becker. 3 moléculas de água, essas interações moleculares, elas vão me dizer como esse becker vai estar organizado com essas 3 moléculas, tá? Como essas moléculas vão estar se relacionando aí dentro do becker, tá bom? Então, entendam bem isso, que fique bem claro, tá? Então, as ligações de polo, voltando aqui, a gente sabe que elas acontecem apenas com moléculas polares e é uma extremidade negativa que atrai uma extremidade positiva, ok? Tudo bem? Aí tem o desenho aqui. Tudo certo? Entenderam? Entenderam que interações moleculares não é representado? Entenderam? Tem esses pontilhadinhos aqui, ó, é só uma representação, tá? Mas não é uma ligação, tudo bem? Interação molecular a gente fala de molécula, tá? E não de átomo. Tudo bem? Entenderam? Sim ou não? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos falar da interação da ponte de hidrogênio. Como é isso? Essas forças, elas ocorrem em todas as moléculas que têm H ligado a som, tá? Então, assim, todas as moléculas que vocês verem que tem lá o Hzinho ligado a qualquer uma dessas 3, vocês sabem que vocês vão ter interação de ponte de hidrogênio. Então, vamos ver aqui no exemplo A. No exemplo A, eu tenho um O aqui ligado a um H aqui, um O aqui ligado a um H aqui, um O aqui ligado a um H aqui. Esse R representa a cadeia carbônica, tá? Esse Rzinho aqui. Então, ele representa assim, eu posso ter aqui qualquer coisa ligada, tá? CH4, CH900, tá bom? Mas quando eu for observar assim, uma molécula e eu for ter que analisar quais são as interações que tem nela presente, a gente vai analisar átomo por átomo que estão ligadinhos. Molécula por molécula que estão ligadinhos, tá bom? Então, aqui eu vou entender que
entre essas duas coisas aqui, ó, e entre esses dois aqui, entre esses dois e entre esses dois, eu vou ter a ponte de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio nesse caso, tá? Aí, deixa eu ver desse lado aqui. Na outra, eu também tenho oxigênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Então, eu também vou ter uma ponte de hidrogênio. Aqui nessa, a mesma coisa, e aqui nessa, a mesma coisa, ok? Então, aqui vamos ver que aqui tem um exemplo do nitrogênio. Eu tenho aqui um nitrogênio que ele está ligado ao hidrogênio deste lado e ao hidrogênio deste outro lado, certo? Então, eu também vou ter uma ponte de hidrogênio, porque eu sei que as pontes de hidrogênio, elas são moléculas que se ligam com H a FON, F-O-N, flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? As ligações de hidrogênio, elas são mais fortes do que a ligação de polo, que é essa que a gente já acabou de explicar, tá bom? Então, por enquanto, a gente sabe da dipolo, que acontece só em moléculas polares, e a gente sabe da ponte de hidrogênio que acontece com as moléculas que têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E agora a gente vai ver a interação de dipolo induzido. Como é isso? As forças de dipolo induzidos, elas também podem ser chamadas de força de Van der Waals ou dispersão de London. Isso aí é só nome, mas as três representam a mesma coisa. Dipolo induzido, Van der Waals e forças de London, ou dispersão de London, é a mesma coisa, ok? Essas acontecem com todas as moléculas apolares, tá? E todos os átomos dos gases nobres, certo? Então, como eu vou entender isso aqui? Essa é a mais complicadinha, assim, de entender. Eu tenho uma distribuição desigual dos elétrons, tá? Então, eu venho aqui, eu sei que eu tenho uma nuvenzinha, tal, não sei o quê. Aí, aqui, gente, presta atenção, ó, presta atenção. Eu tô falando agora especificamente da força de Van der Waals. Eu não estou falando das moléculas, porque vocês vão perguntar assim para mim, professora, mas você falou que moléculas polares, elas são iguais, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Elas têm uma nuvem de elétrons iguais, certo? Sim, sim. Agora eu estou falando especificamente da força de Van der Waals, do dipolo induzido, tá? E não da molécula. Então, para vocês entenderem essa força de Van der Waals, a gente tem que usar os dipolos temporários, então que eu tenho uma distribuição desigual dos elétrons, por isso que eu tenho essa nuvenzinha aqui, ó, uma maior, outra menor, tá? E aí eu tenho uma força atrativa entre elas. Aí a gente vai descobrir que as moléculas são dipolo induzido ou Van der Waals ou dispersão de London, tá bom? Essa daqui, a gente tem que ter na cabeça que ela acontece com as moléculas apolares. E aí, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai entender um pouquinho mais sobre elas, tudo bem? Então, guardem aí Van der Waals, forças apolares. Porque eu explicando assim para vocês, ela fica muito subjetiva, porque eu expliquei que a molécula apolar, ela não tem diferença de eletronegatividade, aí eu venho aqui e mostro aqui um negócio com diferença de eletronegatividade. Então, calma, quando a gente fizer o exercício, a gente vai conseguir entender melhor, ok? Vamos entender aqui a força, só para acabar, deixa eu ver, só para acabar, rapidinho, tá acabando, tá? Então, a gente tem dipolo, moléculas polares, ligações ou pontos de hidrogênio, que é hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, FON, e eu tenho dipolo induzido, que acontece com moléculas apolares, tá? E aí, dentro dessas três, eu vou ter a minha intensidade de forças. Então, vamos entender aqui. Vamos começar aqui de baixo, que começa pelo mais fraco e até o mais forte, tá? Então, eu tenho aqui, o dipolo induzido, ele é a molécula mais fraca. Tá vendo aqui, ó? Ocorre entre moléculas apolar e apolar. É a mesma coisa do que força de Van der Waals, certo? Forças de London, dipolo instantâneo ou dipolo induzido, tá? Então, essa é a minha interação molecular mais fraca, tá? Então, ela é a menorzinha aqui.
Depois dela, vem o dipolo-dipolo, que ele já é uma ligação assim média, uma interação molecular média, que ele acontece molécula polar e polar, tá? E prestem atenção aqui, que não possuem hidrogênio ligado a FON, porque se eu tenho hidrogênio ligado a FON, tá vendo aqui? Eu já tenho uma ligação de hidrogênio, tá? Então, o meu dipolo-dipolo, ele acontece entre moléculas polares, ele pode ser chamado de dipolo permanente também, e ele já é um pouquinho mais forte do que o meu dipolo induzido. Aí eu venho aqui e tenho a ligação de hidrogênio, que acontece hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. E ele é mais forte do que essas duas. E aí, por último, eu tenho a molécula íon dipolo. O que é essa íon dipolo? Ocorre entre um íon, por exemplo, um Na+, tá? E uma molécula polar, por exemplo, a água, tá? Quando eu tenho lá ligações entre essas moléculas, por exemplo. Então, eu sei que a minha interação molecular mais forte é a íon dipolo e a minha interação molecular mais fraca é a minha dipolo induzido. Então, decrescente do maior para o menor é íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido. Tá bom? Obrigada. E ó, tudo certo? Deixa eu falar com vocês aqui. Tudo certo? Certeza absoluta. Na semana que vem, a gente vai fazer exercícios sobre essas aulas. A aula da semana passada e sobre essa aula, ok? Aula de exercício semana que vem sobre essa matéria. Daí, a gente consegue deixar um pouco mais claro, tá? O que é o que, quais são as ligações, como a gente identifica a geometria molecular, tá? Então, a aula que vem a gente vai fazer exercícios, tá bom? E